Olá pessoal, hoje é 12 de abril de 2023. Jamais se sinta fraco, preocupado, estressado, triste, abalado na vida. Não importa o que esteja ocorrendo na vida, pois estas e outras fraquezas só provam uma única coisa: falta de fé em si e em Deus. Fortaleça a sua fé em Deus, na onipresença de Deus, no amor de Deus, na onisciência de Deus, e pare de se preocupar. Então, os medos e preocupações darão lugar às respostas e às experiências de que as suas forças recebidas de Deus são imbatíveis e que não existe nada nesse mundo mais poderoso que a sua consciência e existência divina feita à imagem e semelhança de Deus. Lembre-se, se sentir ameaçado pelas próprias preocupações e medos é como sentir medo da própria sombra. E ninguém pode ter medo da própria sombra. E mais, saiba que o eu alma é o você real, divino, sábio e eterno. Então, isso significa que o eu ego é a sua sombra, é o você irreal, é o você que não é você, é o você que os apegados imaginam ser real. O eu ego é o você ilusório e inexistente, porque ele sempre foi e sempre será a sua sombra até o dia do desapego. Por isso, ninguém deve temer, se preocupar ou se entristecer ou se estressar por absolutamente nada, pois todos esses temores nascem do eu ego, que nada mais é do que a sua sombra, que cria esse mundo dualista do quero, não quero, das aversões, do não gostar, etc. Então, quando o eterno e real você é a alma absolutamente divina e absolutamente inatingível por absolutamente nada desse mundo material. Lembre-se, todas as fraquezas dos apegados são sombras dos quereres e dos desejos apegados, emanados através do eu ego, absolutamente sombrio e venenoso. Portanto, pare de ser escravo, submisso e dependente da sua sombra. Essa sombra do eu ego não é definitivamente você. Somente quando a gente se desapega que nós vamos descobrir quem realmente somos, essa alma absolutamente perfeita e idêntica a Deus. E aos desapegados, todos esses quereres, todas essas aversões são absolutamente ilusórias, porque aquele que se identifica com a alma sabe que a alma é absolutamente perfeita, íntegra, e nada pode ser retirado e nada pode ser acrescentado. Daí a desnecessidade dos quereres e das aversões. E depois, quando a gente se desapega, a gente consegue a nossa eterna liberdade e a garantia de assumir a nossa posição junto a Deus. E essa alma tem todos os poderes divinos, apenas está esperando que você prove ser merecedor dessa manifestação gloriosa, deixando de acreditar simplesmente no eu ego, que é absolutamente inexistente. E as fraquezas que os apegados demonstram provam a falta de autocontrole, a falta de fé, a falta de autoconfiança. E Deus e a alma, claro, não se manifestarão para os escravos do eu ego. Aquele que ainda acredita no eu ego inexistente, claro que Deus não se manifestará na vida dessas pessoas que acreditam ser a sombra e não a alma real. Somente a alma idêntica a Deus poderá ter contato com Deus. Por isso que o desapego para assumir o eu alma é essencial. Lembre-se, todos estamos vivendo nesse mundo um único propósito,
o propósito de experienciarmos as consequências dos usos desses quereres apegados, que são absolutamente ruinosos em todos os sentidos da vida. O princípio é simples: escravos jamais terão paz e autoconfiança. Escravos jamais serão felizes, tranquilos e harmônicos. E a eliminação desses quereres apegados que trarão resultados espirituais divinos e a revelação da sua natureza eterna, imutável, sábia e de amor puro. Então, é necessário eliminar esses quereres emanados pelo eu-ego. A eliminação desses quereres elimina automaticamente a figura fictícia do eu-ego, absolutamente inexistente. Portanto, tenha determinação sincera e persistente que te farão vitoriosos, livres e divinos, mas ser apegado e ter a sua mente domada pelos queros e não queros é o mesmo que morar numa casa dominada e invadida por criminosos. Imagina você convivendo numa casa invadida por criminosos. A mente e a casa ficando dominada por criminosos, você não consegue expressar a sua natureza livremente e independentemente. E nem pode, muito menos, ter paz, tranquilidade e felicidade. Por isso, o desapego é obrigatório, pois ele desaloja o ego, ele desaloja esses criminosos que residem na sua mente. Isto é, livra a mente dos criminosos e o eu-ego do eu-ego e desses seus quereres absolutamente delinquentes. Ademais, os quereres apegados te faz ser possessivo, ou possuidor das coisas materiais inferiores, o que contraria a sua natureza espiritual, que nada possui de material, nada, absolutamente nada, a não ser a pura consciência divina e a eterna existência espiritual. Isso é o que nós somos. Nós temos essa superconsciência divina e a eterna existência espiritual como Deus. Por isso somos absolutamente feito à imagem e semelhança de Deus. E notem que existem muitos bilhões de religiosos no mundo. E isso significa que estão à procura de suas espiritualidades verdadeiras, mas como não conseguem ou não seguem a receita verdadeira dos sábios e iluminados, que é o desapego, não alcançam os seus objetivos. Muito pelo contrário, procuram o caminho espiritual de forma induzida pelo eu-ego, o que acarreta em uma procura inútil e absolutamente fútil, pois o eu-ego sequer existe e é totalmente anti-Deus, é anti-virtude, é anti o verdadeiro, pleno e divino amor, e anti a sabedoria divina. Além do que, os apegados literalmente roubam de si próprio a plena e eterna felicidade, roubam de si próprio a perfeição recebida de Deus. E isso é absolutamente ilógico e insano, porque a nossa natureza nunca e eternamente mudará. Ela hoje é uma identidade falsa em virtude apenas desses apegos. Portanto, pare de se autodestruir, pare com esses quereres apegados que são absolutamente venenosos para a nossa vida. Esses quereres é a voz do eu-ego, é a falsa consciência do ego que deve ser destruída, para não continuar destruindo a sua própria vida, a sua própria felicidade plena. Ademais, vivendo sob os comandos do venenoso ego é o mesmo que viver num isolamento absolutamente sombrio e tenebroso, pois a própria pessoa se isola daquilo que ela é,
o eu-alma divino. Por isso que é essencial o desapego, ou a pessoa se isolará da própria alma e não terá nenhuma experiência com a própria alma e muito menos com Deus. E se isolando da alma, semelhante a Deus, não há como viver em paz, feliz e próspero por merecimento. Então, saiba como alcançar a perfeição da vida no trabalho, no relacionamento e em tudo mais. Na família, em tudo mais. Pratique contemplação pura e simples. Basta praticar uma única coisa, um único princípio divino dos sábios. E isso trará a completa liberdade da alma. Então, pratique, por exemplo, a contemplação pura e simples. Esteja sempre relaxado e absolutamente tranquilo e em paz mental, depositando toda a sua fé em Deus, depositando toda a sua fé nas vontades de Deus. Todo fato, fenômeno, ocorrência, circunstância da vida é por vontade de Deus. Então, não sobreponha os seus quereres, os seus medos e aversões em cima das vontades de Deus. Apenas contemple o que está acontecendo na vida. Isso é primordial, pois, em primeiro lugar, deves trazer paz e pureza na mente, pois só com a paz mental se consegue parar de criar causas negativas para a vida. E segundo, a paz mental trará as devidas consequências divinas para a vida. Caso contrário, serás um escravo da família, um escravo do trabalho, um escravo nos relacionamentos, etc. Pois serás administrado pelos medos, estresses, ganância, materialismo, possessividade, etc. E manter-se desapegado e em paz diante dos fatos e circunstâncias da vida te revelará a verdade de Deus por trás de cada fato ou situação. Todos os fatos são criados por Deus e Deus é puro amor. Então, não olhe superficialmente os fatos, não olhem com dualidade os fatos, gosto, não gosto, pode, não pode, etc. Simplesmente contemple o fato e então passará a enxergar o que criou esse fato, Deus, o Criador. E o Criador é puro amor. E é isso que nós temos que enxergar através do desapego, através da contemplação pura e simples. Pois nada acontece contra as vontades de Deus. Então tudo é por vontade de Deus, sim. Mas os apegados só enxergam os fatos com o olhar do quero e não quero, gosto e não gosto, pode e não pode, etc, etc. Mas no estado contemplativo e desapegado, passarás a enxergar as vontades divinas por detrás de cada fato e circunstância temporal, mutante, ilusória e superficial. Portanto, se isole mentalmente desse mundo e experienciarás o que está além desse mundo, que é a alma e Deus, as únicas realidades desse universo inteirinho. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e boas práticas do desapego a todos.